Há um sinal da bondade paternal de Deus na crise de fé que atravessamos, um sinal que nem sempre atribuímos à providência, pois julgamos que se trata de um simples mérito da inteligência humana e nada mais. Trata-se do progresso considerável das ciências naturais nas últimas décadas, os avanços científicos consideráveis das últimas décadas. De fato, parece-nos que o progresso científico atual se deve a uma misericórdia da providência, pois em épocas passadas, a vida de oração, a prática das virtudes, enfim, a união a Deus, era também remédio para muitos males do corpo. Quando as pessoas não compreendiam muito bem qual a causa de um mal físico ou psicológico, quando não havia diagnóstico para transtornos de personalidade, ou não se sabia ao certo qual a via de transmissão de uma doença, que certamente não faltava em épocas passadas, era a vida de fé. Ou seja, bons católicos aceitavam com serenidade, com resignação, a cruz que a providência confiava a cada um, mesmo sem uma esperança humana de cura. Basta recordar a vida de Santa Teresinha, no século XIX, que soube transformar em mérito sobrenatural o sofrimento que sentiu quando seu pai foi internado num sanatório, numa época em que não havia tratamento adequado para doenças neurológicas. Ou então a aceitação do próprio sofrimento quando Teresinha contraiu a tuberculose, que também não tinha cura naquela época. Porém, num tempo como o nosso, a maioria das pessoas não tem uma vida de fé robusta o suficiente para suportar o sofrimento das gerações passadas. Então, numa época de tanta fragilidade emocional e, sobretudo, de perda do espírito de fé, de abandono da vida interior, numa época crítica como a nossa, a providência se dignou conceder alguns auxílios naturais para compensar, em certo sentido, a nossa falta de fé. Hoje, graças aos avanços da medicina e das ciências naturais em geral, nós temos um conhecimento preciso sobre as doenças e os transtornos. Nós temos mais recursos para tratar e até mesmo curar muitas doenças. Tudo isso é um apoio para a nossa fé tão frágil, que não suportaria o estado de ignorância quase completa das gerações passadas. Quando as mães de hoje sofrem com a perda de um bebê durante a gestação, e esse sofrimento é legítimo, elas não se dão conta que a mortalidade infantil era muito elevada até o começo do século passado. Por exemplo, São Pedro Julião Aymar, nascido em 1811, perdeu 10 irmãos ainda na infância, sobrando-lhe apenas 2 irmãos, ambos frutos do primeiro casamento de seu pai. Então nós não sabemos o que era a resignação cristã das gerações passadas. Eles tinham menos ciência, mas eles tinham muito mais fé. Não obstante, ainda que o avanço da medicina e das demais ciências naturais sejam um apoio importante para uma época que perdeu o espírito de fé das gerações passadas, nós podemos cair no erro de confundir ciência com ideologia. Ou seja, nós podemos cair no erro de confundir evidências científicas com uma falsa interpretação da realidade, a ideologia. É notório que hoje, qualquer adulto com posse de um telefone portátil, um celular, qualquer adulto que tenha perfil numa rede social, qualquer adulto que gaste todos os dias algum tempo navegando de vídeo em vídeo em alguma plataforma virtual, enfim, qualquer adulto que tenha acesso ao mundo virtual
já sabe, por exemplo, o que é o sistema dopaminérgico do cérebro, ou seja, o que é dopamina. Qualquer adulto já sabe a diferença entre transtornos, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Qualquer adulto sabe dos males da comida ultraprocessada e assim por diante. Em outras palavras, caros fiéis, hoje qualquer adulto com um celular está familiarizado com algumas noções de neurociências ou de biologia. Enfim, o progresso das ciências naturais já faz parte do nosso cotidiano. Mas não é apenas a ciência que entrou em nossa vida. Muitas ideologias também entraram. Nem tudo aquilo que um cientista diz é ciência. Nem tudo que um profissional da saúde mental diz é ciência. A razão é muito simples. As ciências naturais têm limites. Elas não podem esgotar toda a riqueza do mundo criado por Deus, toda a riqueza do mundo real. Acima das ciências naturais, acima das ciências experimentais, está a filosofia. E um cientista, um médico, um biólogo, enfim, qualquer profissional que não tenha noções justas de filosofia, qualquer profissional que não conheça a boa filosofia de Aristóteles e de Santo Tomás, corre o risco de criar teorias próprias sobre o mundo natural ou sobre a espécie humana, que não são da competência daquela ciência, que evadem a competência daquela ciência. Por exemplo, quando um cientista faz exames de imagem no cérebro humano e observa qual região do cérebro humano corresponde a tal ou tal atividade, esse cientista vai constatar que não há nenhuma região do cérebro que seria responsável pelo livre-arbítrio. Então, a conclusão fácil desse cientista é que o livre-arbítrio não existe. Ora, se esse cientista conhecesse minimamente a filosofia de Aristóteles e de Santo Tomás, ele jamais teria procurado pelo livre-arbítrio num exame de imagem. Pois as faculdades espirituais da nossa natureza não podem aparecer num exame de imagem. O que nós temos de mais elevado na nossa natureza, a inteligência e a vontade, não podem aparecer num exame de imagem. Um exame de imagem pode revelar a cooperação do cérebro humano para certas operações da alma, mas a alma, enquanto tal, não aparece no exame. Quando nós imaginamos, quando nós usamos a nossa imaginação, nós formamos imagens. Quando nós recordamos, nós acessamos imagens do nosso passado, recordações, imagens do nosso passado. E essas operações ativam certas regiões do cérebro. Mas o livre-arbítrio, onde ele está? Não está no nosso cérebro. Não é uma região do nosso cérebro, não ativa uma região do nosso cérebro. Em matéria de livre-arbítrio, o cientista deve se calar, pois essa é uma competência da filosofia, não das ciências naturais. É por esse motivo que surgem as ideologias científicas. Quando os cientistas e tantos outros profissionais decidem explicar o mundo unicamente a partir de causas físicas ou químicas e nada mais. Assim surgem as ideologias científicas. Essas ideologias terminam todas no evolucionismo ateu e materialista. Ou seja, o homem seria apenas o produto de um acaso, de uma evolução. Não haveria nada além da matéria. A alma seria apenas uma fábula do passado. A consciência humana seria uma mera atividade do cérebro. Então pensemos no dano, pensemos no perigo que é um católico consumir todas as semanas
reportagens, entrevistas, vídeos, enfim, os mais diversos conteúdos científicos e informativos, sem nenhuma formação filosófica, sem nenhuma base filosófica. Não de qualquer filosofia, mas a filosofia de Aristóteles e de Santo Tomás. Esse católico pode aprender muitos temas relevantes nas reportagens, entrevistas, nos vídeos que assiste. Pode aprender sobre a função da dopamina na motivação, pode aprender sobre os danos do excesso de cortisol no metabolismo ou na qualidade do sono. Porém, de vídeo em vídeo, esse católico também absorve, em maior ou menor grau, comentários ou explicações que não são ciência, mas ideologia. A ideologia evolucionista, materialista e ateia, que explica o ser humano apenas a partir de causas físicas e químicas e nada mais. Como se o ser humano fosse apenas um conglomerado de matéria, sem uma causa espiritual, que é a alma, e sem um espírito criador, que é Deus. Ora, a difusão dessa ideologia evolucionista e materialista é do interesse do próprio demônio. Pois enquanto um bom católico julga que está aprendendo sobre ciência, ele absorve uma ideologia. E a ideologia faz o trabalho de Satanás sem deixar sinais da sua ação. Em outras palavras, para um católico ingênuo, trata-se apenas de ciência. Ele não vê os interesses do espírito diabólico na ideologia disfarçada de ciência. Mas quais seriam os interesses do espírito diabólico? Pois, se tudo em nosso comportamento está determinado pela química do nosso cérebro, se tudo em nosso comportamento se explica pelo cérebro, então nós deveríamos aceitar com mais naturalidade nossa desordem moral. Certos comportamentos, certas tendências teriam mais peso do que a nossa força de vontade. Por exemplo, ninguém deveria se sentir culpado pela própria preguiça. A preguiça seria apenas uma falta de motivação, com causas meramente orgânicas ou naturais. Ninguém deveria se sentir culpado por pecados como gula ou impureza. Trata-se apenas de sono desregulado, ou então excesso de sedentarismo. Ninguém deveria se sentir culpado pela falta de oração. É a ansiedade que bloqueia a oração, e assim por diante. Então, quando a ideologia evolucionista e materialista invade a mentalidade de um católico, pouco a pouco ele perde uma noção fundamental da boa filosofia e da própria doutrina católica. Que noção é essa? É a noção de pessoa. Ou seja, esse católico não percebe mais a sua responsabilidade pessoal em suas ações. Ele cai num falso determinismo, como se a química do nosso cérebro determinasse o nosso comportamento, sem nenhuma ou quase nenhuma deliberação ou responsabilidade nossa. Em outras palavras, não é um ser pessoal, consciente, livre que decidiu. A química do nosso cérebro ou os nossos esquemas psicológicos teriam então mais peso do que a própria força de vontade, o que significa que o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão. É certo que nós não desprezamos as evidências científicas, é certo que nós não duvidamos das funções dos neurotransmissores para regular ou desregular os nossos comportamentos e hábitos. Porém, nós não podemos, em hipótese alguma, reduzir
o ser humano ao seu cérebro. Nós não somos apenas o resultado da química do nosso cérebro. Nós não somos tampouco um mero produto de esquemas psicológicos. Nós não somos uma marionete controlada pelos processos do nosso cérebro. Nós temos uma alma imortal, nós temos inteligência e vontade, nós temos livre-arbítrio e com o auxílio da graça nós podemos sim vencer vícios e formar virtudes. Portanto, caros fiéis, a grande estratégia do espírito diabólico é diminuir ao máximo a percepção da nossa responsabilidade em nossas ações. Quanto mais nós somos envenenados pelo veneno sutil das ideologias científicas, menos nós temos a percepção da nossa responsabilidade pessoal, da nossa capacidade de escolha, do nosso livre-arbítrio. Quanto mais nós atribuímos o que somos a causas meramente químicas, ou então a um certo determinismo de traumas e esquemas psicológicos, enfim, quanto mais nós culpamos alguma força anônima como responsável dos nossos comportamentos e escolhas individuais, menos nós nos responsabilizamos por quem nós somos e por quem nós nos tornamos dia após dia. O demônio tem grande interesse em desculpabilizar o homem pelos seus atos, pois se nós não somos os reais responsáveis por aquilo que fazemos, se não há livre-arbítrio, se a força de vontade não é capaz de vencer o determinismo do nosso cérebro ou dos nossos esquemas de comportamento, enfim, se o homem não é um ser pessoal, dotado de uma alma imortal, livre e responsável pelos seus próprios atos, então os nossos pecados deveriam ser considerados como meros erros humanos, dos quais não temos a inteira responsabilidade. São comportamentos disfuncionais, porque nos prejudicam de alguma maneira, mas não são pecados, porque não temos a inteira responsabilidade deles. Ora, quando as ideologias removem a nossa inteira responsabilidade nos pecados que cometemos, indiretamente as ideologias removem o mistério da redenção do centro da história humana. Pois, se o homem não tem inteira responsabilidade sobre os seus pecados, então ele não necessita de um redentor. Ele não necessita do sacrifício de Jesus Cristo sobre a cruz para salvá-lo da condenação eterna. Então essa é a estratégia do espírito diabólico. Remover a nossa responsabilidade, remover o nosso livre-arbítrio, para depois remover a necessidade de um salvador, de um redentor. Porém, quando o ser humano não se vê mais como um ser pessoal, dotado de alma imortal, de livre-arbítrio, de responsabilidade sobre os próprios atos, ele perde a sua ligação com o bom Deus, pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é um ser consciente, inteligente, livre, e tudo isso o faz um reflexo da natureza divina, pois Deus é sumamente inteligente. Deus é ser pessoal. É no mistério da natureza divina que o homem encontra o protótipo, o modelo da sua própria natureza racional e inteligente. Sendo assim, quando o homem perde a sua ligação com o bom Deus, ele se descobre sozinho num universo hostil, num universo dominado por forças anônimas, seja o cérebro, seja os esquemas psicológicos, seja a força do meio social para determinar o comportamento humano, seja a força da natureza, as tragédias naturais, que não tem mais sentido num universo sem a providência divina. Seja a política,
seja o que muitos chamam de destino. Em outras palavras, caros fiéis, quando o ser humano perde a sua ligação com o bom Deus e perde a noção de pessoa, quando ele não se percebe mais como um ser pessoal, dotado de responsabilidade, ele se torna um mero produto do acaso, num universo hostil, dominado por forças anônimas. A vida perde sentido e a vida em sociedade se torna uma luta selvagem e fratricida. Não é sem motivo que a música e a arte em geral da nossa geração transmita tão frequentemente o sentimento de revolta contra o mundo real. Mas isso não é tudo. Quando nós perdemos a noção de pessoa, nós também ignoramos uma outra realidade, que não é uma força anônima do universo. Ou seja, nós ignoramos a presença, a realidade do próprio demônio no combate espiritual. Então esse é o golpe de mestre do espírito diabólico, caros fiéis. Tudo o que o demônio não quer é ser descoberto. Tudo o que ele não quer é o nosso contra-ataque. Pois, se temos consciência da ação do demônio, isso nos obrigaria a recorrer ao auxílio da graça para nos defendermos dos seus ataques. Logo, é do interesse do demônio que mesmo um bom católico atribua os seus pecados a causas meramente naturais e assim ignore as tentações do espírito diabólico. Mas agora pensemos em nossa vida espiritual. Quantas vezes, caros fiéis, caímos na falsa resignação de que somos incorrigíveis, de que nossos vícios são mais fortes do que nós, de que sempre seremos assim. Ora, se perdemos a noção de responsabilidade pessoal, a noção de livre-arbítrio, e se ignoramos a ação do espírito diabólico, então, de fato, a perfeição cristã se torna impossível, pois na maioria das vezes o demônio nos tenta não abertamente, mas por meio de seus dois grandes aliados, que são o espírito do mundo e o espírito da carne. Então, se um católico não assume a sua responsabilidade na fuga das ocasiões próximas de pecado, se ele não assume a sua responsabilidade na consolidação da própria vida de oração, é inevitável, ele será vencido. E a culpa não será dos seus esquemas psicológicos, não será dos seus comportamentos disfuncionais, a culpa não será do seu cérebro. Se nós damos liberdade ao espírito do mundo e ao espírito da carne em nossa vida, se não fugimos das ocasiões próximas de pecado, pelo contrário, se damos liberdade em nossa vida aos dois grandes aliados do demônio, o espírito do mundo e o espírito da carne, então é inevitável, nossas quedas serão uma escolha nossa. Nós pagaremos as consequências das nossas escolhas. Na verdade, o que muitos católicos precisam adquirir é a humildade de lutar. Algo cada vez mais raro, quando há tantos tradicionalistas a ponto de abandonar a vida católica, porque se dizem cansados. Mas cansados do quê? Cansados de pretender o impossível, de pretender equilibrar a vida católica e a frequentação de ocasiões próximas de pecado? Cansados de afrontar o pecado sem recorrer ao auxílio da graça, sem vida de oração? Cansados da presunção da misericórdia e do pecado deliberado? É muito fácil negar a própria responsabilidade depois de ter empregado o próprio livre-arbítrio para pecar com tanta deliberação. Não é Deus que nos abandona, e tampouco o pecado que é mais forte.
Somos nós que não queremos assumir a nossa responsabilidade no combate espiritual. Somos nós que não temos a humildade de tomar armas e cortar laços com o mundo e a carne. É por esse motivo que a pseudociência nos atrai tanto, porque é sempre mais fácil julgar que a culpa não é nossa, que o pecado não tem remédio, que sempre seremos assim, que não temos correção. Mas isso é mais que uma mentira, é uma blasfêmia contra a paixão de Jesus Cristo. Se a liturgia romana nos faz ouvir o evangelho da segunda vinda de Nosso Senhor no começo do Advento, não é por outro motivo. Devemos nos preparar para aquele momento em que prestaremos contas das nossas ações ao nosso divino juiz. Diante dele não haverá desculpas, pois ele nos dirá toda a verdade sobre a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.